Pois é, em ano eleitoral, esquerda e direita disputam aí o protagonismo em torno do projeto que propõe o fim da escala 6x1. Enquanto isso, o setor da indústria alerta para prejuízos na casa dos bilhões de reais. Mas afinal, será que o Brasil tem condições de adotar um modelo como esse? Quem responde a essa pergunta e outras é o ex-ministro do Trabalho do governo Michel Temer, Ronaldo Nogueira. Ministro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia. Obrigado e um privilégio participar da programação. Primeiro, é importante nós ressaltar que na modernização trabalhista de 2017, ela foi fundamentada em 3 eixos: proteção de direitos e segurança jurídica para a geração de empregos. Aquela época, a gente já conversava sobre a possibilidade de implementar no Brasil a jornada de 40 horas semanais. Eu penso que 36 horas é inviável, até porque a maioria dos países que são membros da OCDE, eles têm uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Ogum, agora em relação também a essa possibilidade de escala, porque, claro, no texto estão previstas as 36 horas, mas aí também alguns parlamentares dizem que vai ser feita a adequação para que as pessoas trabalhem durante os 5 dias na semana. Só que de que forma que isso seria possível? Porque parece mais uma estratégia política e uma bandeira levantada para que realmente as pessoas vejam essa ação acontecer do que propriamente uma análise sobre o mercado todo e quais os impactos que vão ser gerados diante dessa medida. Veja que quem nunca teve uma carteira de trabalho assinada ou nunca assinou a carteira de trabalho para ninguém, eu penso que não tem a legitimidade para propor a jornada de trabalho. Nós precisamos construir um consenso entre o trabalhador e o empregador, porque você não pode pensar o Brasil como gerador de emprego somente os grandes grupos econômicos. Hoje, dos empregos formais do Brasil, mais de 85% dos empregos são assegurados por micro e pequena empresa. É o microempresário que paga aluguel, o filho dele estuda numa escola pública e o cara está ali assegurando ali o seu negócio ali para garantir 5, 6 empregos. Então, essa equação, ela não pode ser motivada por viés político, pensando na próxima eleição. Nós precisamos implementar medidas responsáveis que pense na próxima geração, porque aqueles que defendem o dito desenvolvimento social precisa ter a consciência de que desenvolvimento social não existe sem desenvolvimento econômico. E as bases para que o desenvolvimento econômico ele possa apresentar resultados crescentes e efetivos depende muito da segurança jurídica, de um ambiente de negócio seguro. Então, jornada de 36 horas semanais, se você fizer uma pesquisa aí desses mais de 40 milhões de trabalhadores formais no Brasil, eles pensam que não há necessidade disso. Agora, 40 horas semanais eu penso que seja uma equação adequada que pode organizar o cumprimento da jornada aí de 8 horas diárias, 5 dias por semana, sem problema. Numa hipótese de sábado, aí através dos acordos coletivos do trabalho, aí pode haver um incentivo até mesmo através do pagamento de horas extras. Caso isso passe, o impacto maior ficaria com quem? O consumidor, o empresário ou o próprio trabalhador, né? Porque a gente pode ter uma diluição, por exemplo, do salário, o consumidor ver seu produto aí é mais caro, o empresário ter que contratar mais, mas pagar menos. Qual seria o impacto negativo nesse caso? Não existe almoço grátis, sempre alguém vai ter que pagar a conta. E no final da corda, quem paga a conta é o próprio trabalhador. Porque muitos negócios, eles serão, com a jornada de 36 horas semanais, muitos negócios serão inviabilizados. Isso vai aumentar o próprio custo da produção, com impacto final no produto ou nos serviços. Quando você for tratar dessas coisas na relação de trabalho, você precisa aproximar os 4 atores do desenvolvimento, que é o trabalhador que detém os ativos do capital,
o trabalhador empreendedor, que é aquele que faz o negócio acontecer, o trabalhador contratado, que é o trabalhador operacional, o técnico, e o governo. Porque sem capital não tem empreendimento, sem empreendimento não tem emprego, sem emprego não tem salário, sem salário não tem consumo, sem consumo não tem arrecadação. Então não tem jeito, os 4 atores precisam estar na mesa. E a regulação do governo, ela não pode impor barreiras que travem esse desenvolvimento econômico, que é de fundamental importância para os resultados efetivos do desenvolvimento social no nosso país. Essa discussão não pode ser uma discussão motivada por viés político, eleitoral, não vou nem dizer que seja viés ideológico, porque tem país que tem similaridade ideológica e a jornada é de 44 horas, de 48 horas semanais, né? E os países que são membros da OCDE, a grande maioria deles, a jornada de trabalho é na faixa de 40 horas semanal. Bom, em relação a esse contexto todo também, né, a gente tem que avaliar o lado do trabalhador, que muitas vezes vai acabar fazendo um bico, né, aí pode sofrer um acidente, tem toda uma série de questões que a gente precisa avaliar. Mas agradeço a presença aqui do ex-deputado também, que compôs a agenda enquanto ministro da gestão de Temer, engrandecendo o nosso debate e também esclarecendo os diferentes pontos em relação à possibilidade da mudança da escala. Obrigado. Foi um privilégio participar do programa.